Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você imensamente, sua família, sua sexta-feira. Que seja maravilhosa o final de semana que está chegando, que seja incrível, que você tenha uma programação assim incrível com a sua família. Começando pela mesa. Construa um relacionamento forte com a sua família. Cuida do que Deus mandou você cuidar. Da sua vida espiritual, do seu relacionamento com o Senhor, cuida da sua família, crie os seus filhos no temor do Senhor, porque eu tenho falado sobre Juízes 2, que conta que uma geração que não conhecia o Senhor se levantou. Levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E as consequências foram, assim, terríveis. Dessa falta de preparo, né? Os pais não prepararam os filhos. Gente, isso para mim é tão doloroso. Porque eu vejo isso acontecer. Nós recebemos casos, assim, pais desesperados. Desesperados. Que assim, se eu for contar as histórias para você fica assustado. As coisas que estão acontecendo aí. E isso eu estou falando já com crianças. Mas muitos pais, infelizmente, não se preocuparam e não estão se preocupando em fornecer a coisa certa para seus filhos, que é a fé no Senhor. Eles se preocupam com muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes nós encontramos crianças assim de 7 anos, já com celular potente nas mãos. Mas não tem uma Bíblia. Em casa não tem culto, não tem orações, não tem leitura da palavra. Pais que contam as suas negligências no desespero, que nunca se preocuparam em orar as refeições, por exemplo. De ler as escrituras para os filhos. Não se preocuparam com a vida espiritual dos filhos. E quando eu leio, olha aqui, ó. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Não conhecia. E é óbvio que você vai fazer a mesma pergunta que eu faço. Como assim? A nação mais religiosa, que recebeu instruções tão claras, principalmente sobre os filhos. Ensinem seus filhos, sentados à mesa, ao se levantarem, andando, ao deitarem, ao se levantarem. Você vê, levantem os memoriais quando seus filhos perguntarem o que significa isso aqui. Vocês vão poder falar, porque Deus é um Deus de gerações.
E como disse o salmista, uma geração passa para outra geração, conta para outra geração os feitos do Senhor. E quando uma geração falha em transferir a fé para os filhos, é isso que acontece. Uma geração que não conhece o Senhor é uma geração fraca. Fraca, fraca, fraca. Que é o que nós temos visto nesta geração. Uma geração fraca. Jovens fracos que não conseguem ser contrariados, já estão falando de morte. Estão se mutilando. Fracos. Mas por quê? Quando os pais negligenciam, quando os pais não se enchem da verdade, eles vão se encher da mentira. E o que vai acontecer? Eles vão se tornar pessoas fracas, carentes, dependentes emocionalmente. E aí você vê pais carentes dos filhos, dependentes emocionalmente dos filhos, intimidados. Você acredita que a gente encontra pais que têm medo dos filhos? Que são intimidados pelos filhos? Que têm medo? Que o filho manda, o filho corrige, o filho determina o que eles vão fazer. Pais que dizem, eu vou perguntar pro fulano, ver o que ele quer. O que um adolescente sabe? O quê? Não tem vivência nenhuma, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser conduzido. Uma criança precisa ser ensinada. Quantas crianças, estou falando de 5, 6 anos, que os pais disseram, ele não quer vir na igreja, ele não quer ir para a escolinha, ele não quer, ele não gosta, ele não quer. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Quem é que ensina? Os pais. Quem é que direciona? Os pais. E a Bíblia diz, leia Provérbios, que se você odeia seu filho, você não vai corrigir. Quem não corrige o filho, odeia o filho. Está escrito. Ainda em Provérbios diz que são os pais que vão tirar a insensatez da criança corrigindo. Para não acontecer isso aqui, ó. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz. Não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como fizeram os seus antepassados. Agora eu vou deixar para tratar com esse povo, porque esse povo não tem ouvido a minha voz. Esse povo não me ouve. Mas você vê que quando uma geração falhou em preparar a outra, e começa assim, você ensina os filhos a ouvirem a voz de Deus. Você precisa depender de Deus. Você coloca os valores do reino, os valores e princípios do reino, você coloca a palavra dentro do filho. Não foi isso que o Senhor falou para Josué? Que para Josué prevalecer, ele ia precisar falar a palavra e meditar nela dia e noite.
que ele não podia de jeito nenhum se distrair nem para a direita nem para a esquerda. Que ele precisava ser forte e corajoso para enfrentar o que ele tivesse que enfrentar, fundamentado na palavra. Que a batalha era espiritual. Porque Deus não fala de armamento, de treinamento, nada. O Senhor dá a ele direções espirituais, porque a batalha era espiritual. E o tempo todo nós vamos ver, o Senhor lutou, o Senhor deu vitória a Israel, o Senhor lutava por Israel e o Senhor entregou. Quer dizer, quem estava guerreando, óbvio que eles iam para o campo, que eles usavam a espada, eles usavam a lança, o arco, mas quem dava vitória era Deus. Quem dá vitória é Deus. E como que os nossos filhos terão vitórias se nós não ensinarmos eles a lutarem com as armas espirituais, usarem as armas espirituais? Como que eles vão ter vitória se eles não sabem usar as ferramentas que vão dar a eles o suporte à vitória? Nós não estamos ensinando a fé. Muitas pessoas não estão ensinando a fé para os filhos. É uma sociedade hedonista. Que isso, o hedonismo, é assim, é a pior coisa, é o pior inimigo para destruir com famílias. Gente que está em busca do prazer o tempo inteiro, é só pensando no próximo lazer, no que vai comer, é sempre isso, e nós precisamos parar e buscar a Deus. Os pais estão preocupados demais com entretenimento para os filhos, mais um lazer. Vamos ao shopping e vamos fazer mais isso, e vamos fazer mais aquilo, e vamos comer isso, e vamos para tal lugar comer aquilo. E o Senhor está falando, escuta. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Põe a coisa certa dentro do seu filho. Ensina a fé, a maior, a melhor herança é a fé. Você pode dar, gente, eu lido com pessoas, pais que deram o melhor, os filhos nascerem em berço de ouro. Estão com a vida destruída. E os pais estão gemendo. Gemendo. Mas os próprios pais contam em lágrimas que não se preocuparam. Deram tudo para os filhos. Tudo. Um quarto incrível, tudo, o melhor videogame, sabe, uma sala de cinema, dentro de casa, com telas enormes, mas não ensinaram os filhos a temer a Deus, a amar a Deus, não deram a eles a oportunidade de sentir o gosto pelas coisas espirituais. Os filhos foram para tudo quanto é lugar, já viajaram e foram para lá e para cá, para Disney, para isso. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você não passar a fé em Jesus Cristo, eles não terão condições de vencer, de lutar as guerras, de enfrentar as batalhas desse mundo. Eles não terão. Como eu vejo, infelizmente, continuamente, jovens se perdendo. Às vezes crianças já. Crianças ainda. Porque tem pais fracos, carentes, que perseguem o amor dos filhos e não o respeitam.
que não colocam disciplina, que mimam demais. E eu não estou dizendo para você não ser carinhoso. Não, nós precisamos ter equilíbrio. Eu sou uma mãe carinhosa, mas firme. Sou uma avó carinhosa, beijo, abraço, aperto. Mas sou firme. Não tem negociação. Nós não negociamos valores. Aquilo que é certo, é errado. E criança precisa ser direcionada, precisa ser corrigida, com amor. Criança precisa de beijo, de abraço, precisa de lazer. Ela precisa. Mas ela precisa, acima de tudo, de pais firmes, que temem a Deus, que ensinam a palavra, que conduzem para a direção da vitória, que é o temor ao Senhor. Se os nossos filhos não temerem a Deus, eles vão ter uma vida infeliz, fracassada. Eles vão escolher caminhos de morte. Como eu vejo gente escolhendo caminhos de morte, jovens escolhendo o caminho da morte. Eles acham que é caminho de vida, mas é o caminho da morte. Estão vivendo uma vida hedonista, egoísta, e eles não estão felizes. Porque falta a bênção de Deus, falta paz. Mas porque eles não foram fundamentados na palavra, eles não foram ensinados a amar a Deus acima de todas as coisas. Quantos jovens que quando entraram na faculdade foram seduzidos, suas almas foram tomadas, possuídas. Eles se tornaram pessoas assim terríveis. E passaram até a odiar os pais. Olha que coisa demoníaca. Eles foram doutrinados, ensinados a odiar a família, odiar Deus, odiar tudo, e a viver uma vida bagunçada, que vai levar à destruição. Eles foram conduzidos ao caminho da morte, porque não estava lá. Eles não foram preparados, ensinados. A palavra não estava enraizada neles. Eu faço um apelo, em nome de Jesus. Nós não podemos perder mais uma geração. Olhe para suas crianças. Ensina seus filhos a temer a Deus. Não adianta você mandar filho orar, ler a Bíblia. Eles precisam ver você lendo, orando. Não sendo uma contradição. Enquanto seus filhos encontrarem contradições em você, ele não vai querer Deus. Como? Na igreja você é uma coisa, na sua casa é outra. Vai para casa, chega em casa é só confusão. Quantos que fazem o caminho até a igreja brigando? E os filhos vendo isso, saem da igreja e já começam a brigar. Não. Olha isso aqui, ó. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. E aí eu pulo um pouquinho e diz assim: sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Quando os pais falharam em ensinar os filhos, agora, essa geração, os filhos, viviam gemendo, porque tem você vai lendo, fala que eles gemiam. Grande angústia dominava.
E derrotas e mais derrotas, porque o Senhor era contra eles. Porque eles estavam longe do Senhor. Mas porque os pais falharam. Falharam feio. Não. Ei, quando nós construímos uma família, nós agora temos deveres. Não dá mais para viver uma vida egoísta. Não, agora você tem uma família. E nós estamos aqui para servir. Servir ao cônjuge, servir aos filhos, servir à família, servir aos pais. Mas por que tem filho que não serve aos pais? Porque nunca foram ensinados a serem servos, a temer a Deus. Entendeu? Em nome de Jesus. Quando você não dá um bom exemplo, homem afia homem. Quando você não dá um bom exemplo, seus filhos vão pegar os maus exemplos. E inclusive, talvez, até como nós encontramos, filhos que não querem saber de jeito nenhum de Deus, de igreja. E apontam. Minha mãe foi uma vida inteira, mas fazia isso, fazia aquilo. Meus pais, a vida inteira. Eu fui criado na igreja, mas eu vi meu pai fazer isso, minha mãe fazer aquilo. Um descontrole, uma bagunça. O lar era uma bagunça, disfuncional, só brigas, confusões, um desajuste, falta de temor. Os pais não foram exemplos. Os pais não mostraram Deus para os filhos através da própria vida. Os pais não ensinaram os filhos a temer a Deus. Em nome de Jesus, levanta. Vamos mudar isso. Você vê uma tragédia aqui nesse capítulo. Só sofrimento, sofrimento, fracassos. Porque esse povo estava longe de Deus. E por quê? Porque uma geração falhou em passar para outra. E nós vivemos um tempo onde as pessoas só se preocupam em correr para lá e para cá, e muita gente perdeu o prazer de educar, perdeu o prazer de cuidar da família, mães que não querem ser mães, querem ter filhos, mas não querem a maternidade, não querem cuidar da família, não querem cuidar do lar. É uma correria para lá e para cá, não tem tempo para filho, homens que correm para lá e para cá e não cuidam da família. Estão negligenciando as suas famílias, a sua casa. E aí divórcios estão acontecendo porque não estão cultivando o casamento, filhos estão se perdendo, porque não estão sendo educados no caminho do Senhor. Não, nós não podemos mais aceitar isso, em nome de Jesus. Que hoje o temor do Senhor repouse sobre você e você faça uma risca no chão e reveja a sua vida imediatamente. Honre o que Deus nos mandou honrar. Honre a Deus, honre seu casamento, honre sua casa, sua família. Cuida da sua família. Cuida dos seus filhos. Trabalhe menos, ganhe menos. Seus filhos não vão lembrar daquela roupa, daquele sapato, daquele brinquedo. Eles vão lembrar das memórias que foram construídas, se foram boas ou ruins. Da palavra de Deus que foi colocada ou não. Em nome de Jesus. Vamos parar de... Chega, vamos parar com isso. Chega de hedonismo, de egoísmo, de desculpas, de preguiça. Chega de negligência. Chega de passar por cima daquilo que está na cara, que Deus está avisando, Deus está falando. Vamos parar de correr para lá e para cá e vamos nos focar no que importa. Busque uma vida simples. Sabe, a felicidade está nas coisas simples.
Eu não estou dizendo que você não possa ter coisas maravilhosas, incríveis, até luxuosas, mas a felicidade está nas coisas simples. Porque você pode ter, assim, tá rodeado de luxo, das melhores coisas do mundo. Se você vê um filho destruído, sua família destruída, você não tem alegria para nada, você não tem paz. Então, em nome de Jesus, você vê o destino do seu filho destruído, porque ele escolheu o caminho da morte, porque você negligenciou. Você não vai ter alegria, você não vai ter paz. Levanta e pega a palavra do Senhor. Se alinha com Deus. Deus está nos puxando para um nível mais alto. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço que essa palavra tenha realmente hoje transformado a vida dela, dado a ela entendimento, colocado luz onde ela não estava vendo e que ela já tenha se levantado com decisões firmes, tementes ao Senhor. Que ela já tenha decidido alinhar a vida dela com o Senhor. Definitivamente, que ela tenha decidido se alinhar com o Senhor. Que o temor do Senhor tenha tomado vidas, corações. Em nome de Jesus. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. E eu peço, Senhor, que famílias estejam sendo impactadas e que decisões firmes e tementes, mais uma vez, estejam sendo tomadas. Nós precisamos nos voltar para o Senhor rapidamente e fazer o que a sua palavra tem nos ensinado. O Senhor está nos alertando. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância na vida desses fiéis. Peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que famílias inteiras sejam tocadas, transformadas, mudadas, que o estilo de vida mude, que a sua palavra faça parte dos lares, dos corações, das famílias, e que eu possa ver famílias sendo fundamentadas na sua palavra, que eu possa ver um povo forte sendo guiado, dirigido pelo Senhor, fundamentado na sua palavra. Obrigada por tudo. Peço a sua bênção, dou a minha bênção, te louvo, te amo. Obrigada por essa mensagem. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus que Sara, em todos os nossos templos e horários. Domingo eu vou estar às 9 com a reunião das primícias para a família amada de Deus. E vou esperar por você com a sua família. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Conheça o nosso super lançamento, livro Oração de Neemias, Deus Grande e Temível, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro que mostra a história de um dos homens mais incríveis da Bíblia, que não se deixou desanimar e lutou pela reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. Use o exemplo de Neemias, sacrifique o conforto e lance-se nesta fé viva que tem o poder de reconstruir os muros da sua vida. Uma leitura de fácil entendimento e com uma profundidade que fará você expandir a sua mente. Adquira em um dos nossos templos ou pelo nosso WhatsApp 11 3296 9449.